estamos falando sobre uma série de palavras sobre vida cristã. Semana passada nós terminamos aí uma parte da palavra falando sobre o que impede, sobre os impedimentos da sua vida cristã. É importante que você guarde bem isso no seu coração, que você pegue a palavra, que você não só ouça. A palavra de Deus, ela é a nossa fonte de alimento. A palavra de Deus, ela é aquilo que vai gerar mudança na sua vida. Lembre, sua vida cristã, ela é espiritual. Você não pode separar a sua vida entre uma vida espiritual e uma vida natural, não. Você é um ser diferente, você é um ser superior, você é um ser que foi feito à imagem e à semelhança de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, 7 diz que nós somos nova criatura. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você é nova criatura. Você agora faz parte de um novo tipo de pessoa, pessoas que têm o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Glória a Deus. Quem aqui tem o Espírito Santo habitando? Amém. Então você é um novo tipo de pessoa, você carrega Deus dentro de você. Você carrega uma pessoa dentro de você, essa pessoa é o Espírito Santo. Então você agora tem uma nova vida, uma vida cristã, uma vida voltada para Deus. A sua vida cristã é uma vida voltada para Deus. Então é importante você entender isso, porque para que a sua vida cristã seja uma vida de resultados. Se você não valoriza a sua vida cristã, se você não investe na sua vida cristã, se você não tem cuidado da sua vida cristã, você está sendo roubado. O diabo está te roubando. Você está sendo impedido de desfrutar de bênçãos poderosas de Deus na sua vida. Quantos aqui querem desfrutar de bênçãos poderosas de Deus? Então você precisa entender e valorizar e investir na sua vida cristã. Agora, hoje eu quero falar sobre níveis, ênfases e fases de crescimento na nossa vida espiritual. Existem níveis de crescimento na sua vida espiritual, existem ênfases que você precisa fazer na sua vida espiritual e a sua vida espiritual, ela tem fases. Você precisa entender isso. Você passa por fases na sua vida, no seu crescimento espiritual. Você tem que ter algumas ênfases que são importantes na sua vida espiritual. E tem alguns níveis que você vive a sua vida espiritual. Você precisa entender isso, porque para que você esteja sempre em crescimento. Fala para o seu irmão: sua vida espiritual, ela tem que estar sempre em crescimento. Ela é progressiva. Ela vai sempre estar te levando a você crescer e avançar cada vez mais. Então você não pode ficar estacionado na sua vida espiritual. Ele sempre está avançando. E Deus, Ele vai sempre criar, gerar nas nossas vidas fases para que nós possamos crescer. Então a primeira coisa, a primeira ênfase que você precisa dar na sua vida espiritual, você precisa sempre dar ênfase no conhecimento. Fala para o seu irmão: conhecimento. Conhecimento é importante para a sua vida espiritual. Não tem como você crescer espiritualmente, não tem como você crescer no reino de Deus se você não busca conhecimento. Olha o que a Bíblia diz lá, Provérbios capítulo 21, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz aí. Olha só, Provérbios 21, 6. Olha o que a Bíblia diz. A fortuna. Põe na outra versão, por favor, na RA. Deixa sempre nessa idade. Não sei não. Isso foi no 12, eu acho que eu errei aqui esse versículo aí. 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Olha só, para a sua vida espiritual avançar, para a sua vida espiritual crescer,
para a sua vida espiritual, para você ser uma pessoa que vai desfrutar de todas as bênçãos de Deus na sua vida, você precisa ter disciplina. A disciplina, ela vai ajudar você a adquirir conhecimento. Se você é uma pessoa indisciplinada, dificilmente você vai obter e adquirir conhecimento. Então a palavra de Deus está dizendo que nós temos que amar a disciplina, porque através da disciplina nós vamos adquirir o quê? Conhecimento. Ame o conhecimento. Como nós adquirimos conhecimento? Estando envolvidos diariamente, eu estou falando diariamente, com a palavra de Deus. Você precisa criar uma disciplina na sua vida de leitura, meditação, de aprendizado. Você precisa criar na sua vida uma disciplina de ler, uma disciplina de meditar, uma disciplina de estudar e de conhecer e falar a palavra de Deus. Olha só, não é somente você pegar a Bíblia e ler um versículo e falar, pronto, hoje já deu minha cota. Não é somente você pegar a Bíblia e ler um capítulo e falar, glória a Deus, já fiz minha parte hoje. Não é isso. Somente a leitura não vai te trazer conhecimento da palavra. Você precisa meditar na palavra. Somente meditar na palavra não é o suficiente. Você precisa estudar a palavra. Você precisa confessar a palavra. Você precisa comer a palavra. Porque é a palavra que vai gerar conhecimento na sua vida. Em todas as áreas da sua vida, adquira conhecimento. Você precisa parar, irmãos, nós temos um grande problema. Esses dias o Senhor tem falado comigo muito sobre isso. Tem pessoas que têm um grande problema. Elas vivem uma vida e muitas vezes elas não veem, não conseguem enxergar a bênção de Deus nas suas vidas, porque elas olham somente, elas vivem através de duas coisas. Primeira coisa é que elas vivem por sobrevivência. A vida dela é para sobreviver. Como é que ela faz? O que ela faz? Por exemplo, ela trabalha, e ela só tem tempo para isso, para trabalhar, só tem tempo para descansar, porque no outro dia eu tenho que trabalhar, tenho que descansar, porque no outro dia eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não como, porque se eu não trabalhar eu não pago as minhas contas, porque se eu não trabalhar, por que ela faz isso? Porque ela vive debaixo de um princípio maligno, que é o princípio da sobrevivência. Essa pessoa que vive debaixo desse princípio de sobrevivência, ela não tem como desfrutar de muitas bênçãos de Deus na vida dela. Por quê? Porque quem vive debaixo do instinto de sobrevivência, essa pessoa, ela tem dificuldade de crer na provisão de Deus na vida dela. Dificilmente ela vai ser uma pessoa fiel, porque ela tem dificuldade de crer. Ela crê no trabalho, ela crê no esforço próprio das mãos delas, mas ela não crê que Deus é quem provê. Tem muita gente que se mata de trabalhar e não tem tempo de buscar o quê? Conhecimento. Por quê? Porque ela precisa sobreviver. E com isso, ela perde a bênção de Deus, porque a palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aleluia! Deus sempre vai prover. Glória. E a palavra de Deus diz lá em Isaías que se vocês quiserem me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas para que isso possa acontecer, para você se livrar desse instinto de sobrevivência, você precisa adquirir conhecimento. E quando você vive debaixo desse instinto de sobrevivência, você não consegue buscar conhecimento. E a Bíblia diz que
Lá em Oséias a Bíblia fala assim: o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. O meu povo cai em falsas doutrinas porque lhe falta conhecimento. O meu povo violam princípios da palavra porque falta conhecimento. O meu povo deixa de desfrutar de bênçãos poderosas na sua vida porque lhe falta conhecimento. Então você cai em armadilhas do diabo muitas vezes porque lhe falta o quê? Conhecimento. Porque muitas vezes você está vivendo debaixo do princípio de sobrevivência. Mas tem uma outra coisa também que atrapalha você adquirir conhecimento. Se chama prazer. Você tem que tomar cuidado com os prazeres. A Bíblia fala também de prazeres da carne. Tem muita gente que vive por prazer. Só quer fazer aquilo que lhe dá prazer. Olha para o seu irmão e fala para ele: você é desse tipo de gente? Só quer fazer aquilo que te dá prazer? Você só quer fazer aquilo que te dá prazer e aquilo que é necessário para a sua sobrevivência? Pastor, eu não sou só daquele que gosta de fazer as coisas por prazer, porque eu não gosto de trabalhar no serviço que eu trabalho, mas eu tenho que trabalhar então, porque você está debaixo do instinto de sobrevivência. Mas por que você não lê a Bíblia? Por que você não gasta tempo para aprender a palavra? Porque não te dá prazer. Porque não te dá prazer. Por que você não estuda a palavra? Porque não me dá prazer. Eu gosto mesmo de cantar. Por que você gosta de cantar? Porque me dá prazer. Eu gosto mesmo de tocar. Por que você gosta de tocar? Porque te dá prazer. Mas eu não gosto de estudar. Mas eu não gosto de estudar. Eu gosto de sentar na beira de uma televisão e ficar assistindo televisão. Por quê? Porque te dá prazer. Eu não gosto de fazer regime. Por quê? Porque não me dá prazer. Por que eu não gosto? Tem gente que fala assim: eu não gosto de jejuar. Por quê? Porque jejum não dá prazer. Mas jejum é o quê? É uma disciplina que vai trazer mudança. Então tem muita gente que não busca conhecimento. Por quê? Porque buscar conhecimento dá trabalho. Buscar conhecimento não dá prazer. E deixa eu te falar, a geração que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo nesse tempo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o que o maligno tem feito hoje no nosso meio, na nossa sociedade, é levar as pessoas a terem uma vida de prazer. As pessoas querem ter prazer, elas não querem ter disciplina. Elas não querem ter momentos de dificuldade, e a dificuldade é que vai gerar conhecimento. Então, mude a sua mentalidade a partir de hoje com respeito à sua vida cristã. Comece a ter a disciplina de ler, de meditar, de estudar, de comer e de falar a palavra de Deus. Comece a criar essa disciplina de ter e de buscar conhecimento, porque o conhecimento é que vai mudar a sua vida. Quando você tem envolvimento com a palavra de Deus, o diabo não consegue te derrubar, o diabo não consegue te parar. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus, as situações da sua vida não vão te parar. Você vai ter força, você vai ter entendimento, você vai ter sabedoria, você vai saber fazer escolhas e as coisas vão acontecer na sua vida. Amém. Glória a Deus. Não tem como você falar que é um cristão, não tem como você falar que tem vida com Deus, se você não tem intimidade com a palavra. Se a sua Bíblia só é usada quando você traz ela para a igreja, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Tem alguma coisa errada com você. Só
Sua vida cristã está em declínio. E a sua vida cristã tem que estar em constante o quê? Crescimento. Hoje, irmãos, hoje tem muitos falsos profetas, falsos líderes, pessoas inventando fábulas, inventando coisas para denegrir, para enganar pessoas. Existe um falso evangelho sendo pregado aí fora. E se você não tiver conhecimento, você vai cair com facilidade na garra desses falsos mestres, desses falsos pastores. Misericórdia. Se você não adquirir conhecimento, não buscar conhecimento, não buscar entender a palavra, não buscar sabedoria na palavra, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai beijar a mão do anticristo daqui uns dias. Então você tem que tomar cuidado com isso. Conhecimento é algo importantíssimo para a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus que os membros dessa igreja vão buscar, vão gostar, vão amar, adquirir o conhecimento, ter intimidade, estudar, ler, meditar e comer a palavra de Deus. Quando você não dá ouvidos à palavra, o diabo está te roubando. Tem alguma coisa errada na sua vida. Você vem aqui e ouve a palavra e no outro dia você não sabe que você ouviu, tem alguma coisa errada na sua vida. Você está sendo roubado, tem demônios atuando contra você. Fala para o seu irmão, busque conhecimento. Segunda coisa, que isso aqui ninguém gosta. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, aqui diz lá. Romanos capítulo 5, versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Romanos capítulo 5, versículo 3. Olha aí o que a Bíblia diz, versículo 3, 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabe, uma coisa que Deus vai usar para trazer crescimento na sua vida cristã é a tribulação. Meu Deus, hein? Aleluia. Deus vai usar a tribulação para trazer crescimento na sua vida cristã. Aleluia. Toda tribulação que você passa não é em vão. Toda luta que você está sofrendo nesses dias tem um resultado se você der as respostas corretas para Deus. Aleluia. Na tribulação não é momento de você desanimar, na tribulação não é momento de você desistir, na tribulação não é momento de você retroceder, na tribulação não é momento de você parar, na tribulação é momento de perseverança e crescimento para a sua vida. Amém. Deus libera tribulações para tirar você do comodismo, para tirar você do conformismo. Deus libera tribulações, permite que nós passamos por tribulações para nos moldar, para fazermos crescer, para confiarmos nele, para orarmos mais, para buscarmos mais a presença dele. Como é que você se porta nas suas tribulações? Pastor, é que eu fico desanimado mesmo. Eu estou passando por uma luta, é que dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de retroceder. Está errado, meu irmão. Está errado, minha irmã. É na tribulação que você tem que se levantar, porque Deus está esperando uma resposta de você. Deus está esperando. Muitas vezes Deus permite uma tribulação para você se levantar, para você ficar de pé, para você olhar para a cara do diabo e falar: sai em nome de Jesus, solta em nome de Jesus. Para você olhar para os seus inimigos e colocá-los por terra. Amém. Não para ficar com medo, não para ficar desanimado. Tem crente que em meio às tribulações, o que ele faz? Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus não gosta de mim. Eu acho que Deus não me vê. Não. Tribulação vai te moldar. Olha o que quero dizer para você. Ninguém sai da tribulação do mesmo jeito que entrou. Aleluia. Ninguém sai da tribulação do mesmo jeito que entrou. Aleluia.
Então use as tribulações, as lutas da sua vida para sair mais forte. Amém. Para sair com mais fé, com mais ousadia, para você aprender o que é perseverança. Amém. A tribulação é para você perseverar, para você orar, para você jejuar, para você buscar mais a Deus, para você ouvir a voz do Senhor, para você receber direções do Senhor. Então deixa eu te falar, se você está em busca de uma vida cristã, mil maravilhas, mil beleza, eu quero te dizer, você está sendo enganado. Porque o que você vai mais ter nessa vida é tribulação, porque Deus quer te moldar. É na tribulação que Deus vem com o fogo dele para te moldar. Deus vai te moldar. Deus quer que você tenha a imagem, a semelhança de Jesus. E as tribulações vão tocar em áreas na sua vida que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. Tem coisas que nas tribulações o Senhor vai mostrar para você que é para você abandonar. Tem coisas que nas tribulações Deus vai mostrar para você que é para você começar a praticar. Tem coisas que nas tribulações vão trazer uma direção, vão trazer um norte, vão trazer crescimento para você, vão transformar você em uma outra pessoa. Aleluia. Conta-se a história de que um dia Jesus estava andando, isso não está na Bíblia, tá bom? Isso é uma história. Jesus estava andando com um dos seus discípulos e no meio do caminho eles pararam numa fazenda e aquela fazenda não tinha nada, não tinha plantação, era um lugar feio, tudo bagunçado, tudo... E aí eles entraram naquela casa, conversaram com o dono da casa, passaram lá um dia com o dono daquela casa, aí o dono da casa falou, olha, eu não tenho nada aqui, a única coisa que eu tenho aqui é essa vaquinha aqui, e essa vaquinha aqui é a minha fonte de sustento, porque eu pego leite dessa vaquinha, eu tomo leite dela, e eu faço queijo, e eu como o queijo dela, e essa vaquinha aqui, eu só tenho ela para sobreviver. E aí Jesus passou a noite ali naquela fazenda, na casa daquele fazendeiro. No outro dia de manhã, Jesus levantou com aquele discípulo e falou para o discípulo, pega essa vaca e vamos levar ela embora. Aí o discípulo olhou para Jesus e falou para Jesus, não Jesus, mas essa é o único sustento desse homem. Não, pega essa vaca, vamos levar ela embora. Ele pegou a vaca e chegou lá na frente de um precipício. Jesus falou para o discípulo, joga a vaca aí. Aí o discípulo, não Jesus, mas a única coisa que o homem tem é aquela vaquinha. Joga essa vaca aí. E aí ele jogou a vaca caiu lá embaixo e morreu. E eles foram embora. Aquele discípulo ficou preocupado com aquele homem e falou, meu Deus, o que vai acontecer com esse homem agora? O único sustento que ele tinha, a única vaquinha dele, e agora ele não vai ter nada, vai morrer de fome. Jesus, o que Jesus fez? Jesus está louco. O que Jesus fez com esse homem? Eles foram embora. Passou-se um tempo, Jesus e os discípulos estavam passando de volta, eles iam voltando, passando naquele mesmo lugar novamente, e quando eles chegaram naquela fazenda, que eles olharam aquela fazenda estava toda cheia de plantação, aquela fazenda estava toda cheia de árvores, de frutas, de alimentos, tinha muito gado naquela plantação, uma nova casa tinha sido construída, o lugar estava totalmente diferente. E quando Jesus entrou ali naquele lugar, e o seu discípulo, eles olharam para lá, aquele homem que estava lá antigamente maltrapilho, mal arrumado, aquele homem, a casa toda bagunçada agora, aquele homem todo bem vestido, aquele homem com uma casa muito grande naquela fazenda toda verde, toda bonita, e ele recebeu Jesus. E aí aquele discípulo ficou admirado de ver aquele homem daquele jeito, e aquele discípulo chegou naquele homem e falou para aquele homem, o que aconteceu com você? A última vez que nós passamos aqui, você estava tudo aí miserável, toda uma vida ruim, só tinha aquela vaquinha. Ele falou, pois é, você acredita, rapaz, que enquanto eu tinha aquela vaquinha, eu ficava aqui, ó, só desfrutando daquilo que ela podia me dar, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha, mas não sei o que aconteceu, a minha vaca fugiu e caiu lá no precipício e morreu. Daquele dia em diante eu tive que mudar, eu tive que abrir os olhos, por quê? Porque agora eu não tinha mais a vaca,
E agora eu tinha que fazer alguma coisa para mim poder comer. Eu tinha que fazer alguma coisa para mudar a minha vida, porque a minha fonte de sustento já tinha ido embora. Aí o que eu fiz? Eu comecei a plantar. Aleluia. E aí eu comecei a plantar, e eu comecei a ganhar dinheiro com plantação. E aí eu fui plantando mais, eu fui aumentando mais minhas plantações. Eu arrendei um pedaço da terra aqui para outros plantarem. E aí começou a entrar dinheiro. E aí eu comprei muitas vacas e hoje eu estou muito bem de vida. Aleluia. É assim que muitas vezes Jesus faz nas nossas vidas. Aleluia. Jesus ele vai tirar algo de nós para produzir uma tribulação, para que você possa sair do seu comodismo, para que você possa sair do seu conformismo, para que você possa avançar, porque Deus quer te levar para lugares grandes, Deus quer te levar para lugares altos, Deus quer te levar para sempre para você ter o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus está olhando para você nessa noite, querendo sempre o seu melhor. Olha para a pessoa do seu lado e fala: Deus quer sempre o seu melhor. As tribulações, elas vão colaborar para o seu melhor. Aleluia. Deus quer tirar o melhor de dentro de você. Amém. Ei, o Espírito Santo manda dizer para você nessa noite que Ele quer tirar o melhor de você. Aleluia. Você ainda não está vivendo o melhor da sua vida, mas Deus vai tirar o melhor de você. Se prepare para tribulações nessa vida. Amém. Aleluia. Eita glória, Deus que mudar você, irmãos. Deus que mudar você com essa tribulação. Aleluia. Aleluia. Deus via em Davi um grande rei, É forte, Deus. mas Davi era só um pastor de ovelhas. Deus mandou uma tribulação tão grande, uma perseguição tão grande na vida de Davi. E Davi se tornou um grande rei. Deus viu um potencial tão grande na vida de Gideão. E Gideão, e Gideão se enxergava como ninguém. Talvez você olhe para você hoje e fale assim: não tem como Deus fazer isso na minha vida, não tem como. Eu não tenho condição, mínima condição nenhuma de Deus fazer isso na minha vida. Aí Deus olha para você e fala: servo valoroso, servo valorosa, grande guerreiro, grande pastor, grande pastora, grande homem de Deus, grande empresário. Aleluia. Quem recebe isso nessa noite? Aleluia. Então esteja atento nas tribulações, porque as tribulações é para você crescer na sua vida cristã. As tribulações é para você perseverar. A tribulação produz perseverança. Então olhe para a tribulação e persevere na sua fé, persevere no seu amor, persevere na sua oração, persevere no jejum, persevere nas disciplinas espirituais. Amém. Deus está pedindo para você. Amém, Jesus. Tem posicionamentos que Deus está pedindo para você nesses dias. Glória a Deus. Dias de tribulação. Então se posicione diante. Deus. Toda tribulação é uma oportunidade de posicionamento. Amém. Você se posicionar em fé diante de Deus. Aleluia. Terceira coisa, terceiro nível, terceira fase, ênfase que Deus dá, são os desafios. Olha para o seu irmão e fala para ele: desafios virão. Desafios virão. Deus sempre vai te desafiar. Ah, glória a Deus por isso. Deus sempre vai te desafiar, porque Deus sempre quer te levar para um nível maior. Ei, Deus sempre vai te desafiar, porque Deus sempre quer te levar para um outro nível. Deus nunca vai querer que você continue vivendo da maneira como que você está vivendo hoje. Aleluia. Deus sempre quer que você suba degraus na sua vida cristã, Aleluia. na sua fé, na sua adoração, na sua devoção, no seu relacionamento com Ele. Amém. Deus sempre quer te levar a níveis maiores, então Deus sempre vai te desafiar. Amém. Você está passando por desafios na sua vida? É forte, Deus. Nós temos grandes exemplos. Moisés é um grande exemplo. Deus chamou Moisés, desafiou Moisés a tirar aquele povo do Egito. Não foi fácil. Moisés, quando Deus fez o chamado para Moisés, Moisés olhou para o Senhor e falou: não tenho condição. Eu não tenho condição. Deus falou: não, Moisés, é você que eu escolheu, mas eu não tenho condição. Não sei nem falar, eu sou gago.
Quando Deus chamou Gideão, a mesma coisa. Gideão falou: eu sou o menor da minha casa, Senhor. Como que o Senhor quer me usar para libertar o povo da mão desses incircuncisos, se eu sou o menor, eu sou o mais pobre, o menor da minha casa? Deus estava desafiando. Deus desafiou Davi. Deus desafiou Josué. Quando Moisés morreu, Deus chamou Josué: Josué, ser forte, ser corajoso, que agora Moisés é morto e agora eu vou usar você para conquistar a terra prometida. Então Deus sempre vai te desafiar para desafios maiores. Ontem eu estava fazendo o casamento do Johnny aqui. Eu estava em casa me arrumando e tal, para fazer o casamento. E aí eu olhei assim, comecei a olhar o meu passado. E eu olhava assim, eu falava, às vezes eu via pastores fazendo casamentos, eu olhava assim e falava assim: meu, acho que eu nunca vou conseguir fazer um casamento na minha vida. Acho que eu nunca vou chegar nessa fase. Eu olhava ontem em cima do púlpito, pregando a palavra de Deus, dirigindo igreja, eu falava: acho que eu nunca vou ser um pastor. Eu não tenho condição de estar lá em cima ministrando. Eu ficava olhando assim e pensava assim: meu, como que é difícil ser um pastor de igreja. Todo domingo você tem que ter uma palavra para pregar para as pessoas. Eu acho que eu não vou ter essa condição de ter uma palavra todo domingo para pregar para as pessoas. Eu olhava para as minhas limitações, mas Deus sempre foi me desafiando. Para mim estar aqui ministrando para os irmãos é um desafio. Para mim ter feito o casamento ontem foi um desafio, mas os desafios vêm. Mas qual que é a sua função diante dos desafios que Deus tem para você? Respostas. Aceitar. Davi não seria um grande rei se no dia que Samuel foi ungir ele como rei de Israel, ele não tivesse aceitado. Josué não teria sido um grande homem que levou o povo de Israel a conquistar a terra prometida, se no dia que Deus o chamou e colocou ele no lugar de Moisés, ele não teria aceitado, não tivesse aceitado. Gideão não teria sido o libertador e juiz de Israel por um tempo, se ele não tivesse dado ouvido àquilo que Deus estava falando sobre ele, se não tivesse aceitado os desafios. Para a sua vida cristã avançar, para você crescer na sua vida espiritual, o Senhor sempre vai colocar desafios diante de você. Amém. Quais são os desafios que Deus coloca na nossa frente? Por exemplo, liderar algo dentro da igreja, liderar uma célula, liderar uma connect, liderar um departamento, liderar um evento. Você precisa se envolver, você precisa liderar, estar à frente de alguma coisa. Isso é um desafio. Pregar a palavra é um desafio para muitos. Às vezes eu vejo os irmãos aqui nas quartas-feiras, sobe aqui, microfone, está falando no microfone desse jeito. Eu também já passei por isso, é normal. Eu tremo até hoje. Isso é normal. Mas aceita, tem irmãos que aceitam o desafio, que querem, e esses que aceitam o desafio, esses crescem, esses avançam, esses são passos maiores na sua vida espiritual. Pregar a palavra de Deus é um grande desafio. Eu não via condição nenhuma na minha vida de eu dar aula de seminário. Eu olhava assim, eu falava, a primeira vez, eu confessar para os irmãos, a primeira vez que o pastor chamou e falou assim: eu queria que você desse aula no seminário. Eu pulei fora, eu falei: não, coloca outro no meu lugar. Não, eu quero você sabe ensinar, você tem. Não, coloca outro no meu lugar. Não dá para mim, eu tenho uns compromissos, eu tenho isso. Desculpa, não fui. Mas graças a Deus manteve o desafio. E aí, na segunda vez que me chamaram para dar aula no seminário, aí eu fui dar aula no seminário. E aí, o que isso trouxe para mim? Crescimento. Trouxe crescimento, porque
Porque hoje eu posso dar aula tranquilamente, eu dou aula aqui na igreja com os irmãos tranquilamente. Então, na sua vida cristã, Deus sempre vai colocar desafios. Fala para o seu irmão, aceite os desafios. Não recuse os desafios que Deus colocar na sua vida. Aceite, mesmo que você ache que você não tenha condição. Sabe, um dia que o pastor chegou em mim e falou assim, ó, eu queria que você assumisse uma igreja. O pastor na época chegou e falou para mim, eu queria que você assumisse a igreja. Eu nem era pastor, eu era um líder, eu era um discipulador. Aí eu falei para ele, pastor, sem chance. Ele falou, por quê? Foi porque eu não tenho a mínima condição de dirigir uma igreja. Ele falou assim para mim, então é isso aí mesmo, é você mesmo que é para ser. Agora é você mesmo que é para ser o líder daquela igreja. Eu falei, como assim, irmão? Porque se você tivesse falado para mim, não, eu estou pronto, eu estou capacitado, aí você não servia. Mas quando você não está pronto, quando você fala assim, eu não tenho a mínima capacidade, isso é ótimo, porque aí é o Espírito Santo que vai capacitar você. Porque quem faz a obra não é você, é o Espírito Santo. Então aceite todos os desafios que o Senhor colocar na sua frente. Aleluia. Não rejeite desafios que Deus coloca para levar você a crescer espiritualmente. Aleluia. Dê as respostas ao Espírito Santo, porque aí você vai crescer a cada dia na sua vida espiritual. Quarta coisa importante que você tem que dar ênfase na sua vida espiritual são inspirações. Você precisa se inspirar, meu irmão e minha irmã. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, olha o que diz lá. 1 Timóteo 4, 12, olha o que a Bíblia diz aí. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que o apóstolo Paulo aqui está falando? Ele está falando para Timóteo, seu discípulo. Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo, e Paulo está falando para ele, olha, Timóteo, não despreze o seu tempo de mocidade. Pelo contrário, você tem que ser um padrão para os fiéis. Timóteo estava cuidando da igreja. Timóteo ele cuidava da igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo está falando, olha, Timóteo, sabe, torne-te padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo também ele exorta Timóteo, ele fala, olha Timóteo, olha para mim, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Você precisa ter pessoas na sua vida que te inspiram. Aleluia. Você precisa buscar inspiração, não só buscar inspiração, mas ser também inspiração para outras pessoas. Aleluia. Olha o que diz lá, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz também lá em Filipenses, o apóstolo Paulo falando também para a igreja de Filipe. Olha o que de Filipe, olha o que diz lá, 3, versículo 3, 17. Olha o que diz aí. 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha só, você precisa se inspirar, você precisa ter pessoas, você precisa olhar para elas e se inspirar. A maior dificuldade que nós temos muitas vezes é de fazer discípulos, por quê? As pessoas hoje elas se inspiram em coisas erradas. As pessoas se inspiram, muitas vezes vão buscar inspiração em pessoas, em lugares que não manifestam a vida de Deus, que não. A maior dificuldade, eu converso com vários pastores, a maior dificuldade que hoje nas igrejas tem é de ter pessoas que querem ser discípulos, justamente por aquilo que eu falei na primeira parte. Para as pessoas viverem por instinto de sobrevivência, para as pessoas viverem por prazer, muitas vezes elas acham difícil. É difícil ser pastor. Ah, não quero ser pastor, não. Ah, não quero fazer, não quero ser líder, não quero liderar, não quero estar na frente. Porque muitas vezes você está se inspirando e olhando de maneiras erradas. É difícil ser pastor? Pode até ser.
Mas eu não abro mão de ser um pastor. Aleluia. Eu não sei viver sem ser um pastor. Eu amo ser um pastor. Eu estou aqui para inspirar você. Eu estou levando você, querendo inspirar você a manifestar a vida de Deus na sua vida. Então você tem que buscar inspirações, inspiração em outras pessoas, buscar se inspirar em desafios que vão trazer êxito na sua vida. Você precisa romper. A cada dia aceitar os desafios de Deus para você crescer. E esses desafios vão trazer êxito na sua vida. E esses êxitos que você vai ter na sua vida cristã, na sua vida ministerial, na sua vida com Deus, vão inspirar você a querer cada vez mais. Agora, se você vive uma vida de neutralidade, se você vive uma vida de omissão, de conformismo, de comodismo, você nunca vai se inspirar em ninguém. Você nunca vai desejar o seu crescimento espiritual. Tem gente que por causa do comodismo, que por causa do conformismo, que por causa do seu instinto de sobrevivência e porque vive de prazer, ele prefere se inspirar naqueles que não vão do que naqueles que vão. Esse aqui não faz nada, então eu também não vou fazer. Esse aqui está fazendo um monte de coisa errada. Sabe por que eu não faço? Porque aquele ali faz tudo errado. Se for para fazer igual aquele ali, então eu prefiro não fazer. Olha onde que ele está se inspirando, olha onde que está a inspiração dele. Em vez dele se inspirar naqueles que querem ver o crescimento, naqueles que estão avançando, naqueles que estão sendo êxito, naqueles que estão aceitando os desafios, naqueles que estão manifestando o amor, a fé, a paciência, a graça, eles se inspiram naqueles que não estão fazendo nada. Eu pergunto para você, qual que é a sua inspiração? Em que você tem se inspirado nesses dias? Da onde é a sua fonte de inspiração? Quem te inspira, meu irmão, minha irmã? Quem é a sua fonte de inspiração? Aqueles que avançam ou aqueles que retrocedem? Aleluia. Quem é a sua maior fonte de inspiração hoje? Eu digo para você, eu tenho pelo menos uns 10 homens de Deus que eu me inspiro. E você? Quem te inspira hoje? Quem está te inspirando hoje? Porque se você estiver se inspirando com pessoas que não avançam, que não crescem, que retrocedem, que param, que desistem, que não olham para frente, que não traz crescimento, que não está crescendo espiritualmente, tem alguma coisa errada na sua vida. Isso vai impedir você de avançar, de crescer, de conquistar. Inspirações são coisas importantes para o nosso crescimento espiritual. Você precisa se inspirar. Pastor, tem muita gente que fala, pastor, você pode estar pensando em estar falando isso. Alguns sim, alguns não. Me inspiro em você, pastor. Se você se inspira em mim, você deveria estar fazendo o que eu faço. Se eu sou uma fonte de inspiração para você, você deveria estar fazendo o que eu faço. Aleluia. Você deveria buscar fazer aquilo que eu faço. Porque muitas vezes tem gente que quer ter a mesma posição, mas não quer fazer, ou quer estar perto, mas não quer fazer aquilo que nós fazemos. Isso é um grande teste. Esses dias atrás, eu fiz um teste aqui, com a liderança da igreja. Nós estamos em teste. Nós queremos levar para um novo nível. Aleluia. E isso é importante para o seu crescimento espiritual. Você precisa se inspirar. Fala para o seu irmão, se você não se inspirar, você não vai crescer. Por último, eu quero falar nessa noite, você precisa dar muita ênfase na sua vida espiritual, é a questão da fé.
Fala para o seu irmão, não existe vida espiritual sem fé. Vou repetir para você, porque isso aqui é importante demais. Eu vou trazer uma palavra só sobre isso aqui uns dias. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vida cristã é uma vida de fé. Vida cristã é uma vida de fé. Tem gente que acha, eu estava conversando com os irmãos aqui esses dias, né? Não sei, com uns 2 ou 3 aqui esses dias sobre isso. Tem gente que acha que o centro do Evangelho é a salvação. Tem gente que acha que Jesus veio, o Evangelho, a palavra-chave do Evangelho é salvação. Não é. Tem gente que acha que a palavra-chave do Evangelho é amor. Ah, o amor de Deus. Tem muita gente que fala do amor de Deus. Sim, existe o amor de Deus. Só que nós ainda não estamos vivendo a era do amor de Deus aqui na terra. A era do amor nós vamos viver quando Jesus voltar. Ali vai ser a era do amor. O centro do Evangelho, guarde bem o que eu estou falando para você. O centro do Evangelho hoje, os dias que nós estamos vivendo hoje, é a fé. Jesus, se você começar, você pode começar hoje a ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver que em praticamente todas as parábolas, praticamente todas as histórias que os Evangelhos nos conta de Jesus, Jesus está falando sobre fé. Jesus, ele ia curar uma pessoa, não era nem... Teve pessoas que Jesus nem quis curar, mas por causa da fé, essas pessoas eram curadas. E Jesus olhava para essas pessoas e falava: a tua fé te salvou. Quando Jesus, os discípulos passavam por algum problema, por algum perrengue, eles clamavam por Jesus. Jesus olhava para os discípulos e falava: ô povo de pequena fé. Essa casta só sai com jejum e oração. Por que Jesus estava falando isso? Por causa da fé. A tua fé te salvou. Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vós? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui, vai para lá, e isso vai... Tudo é possível ao que crê. Olha só, você vai ver Jesus constantemente ensinando os discípulos naquela época sobre fé. Por quê? Porque a questão principal da nossa vida cristã é a fé. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Vamos ver isso aí. Olha só, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Olha só, a sua vida cristã só vai fazer as coisas acontecerem na sua vida se você viver uma vida de fé. A fé, ela tem 3 níveis nas nossas vidas. Então preste atenção nisso aqui. Existem 3 níveis que você precisa exercer para que a sua fé seja uma fé ativa. Primeiro, a sua fé, ela tem que ser confessada. Fala para o seu irmão: confessada. Confessada. Ei, tem gente que gosta de confessar o problema. Tem gente que gosta de confessar a dificuldade. Tem gente que gosta de confessar a derrota. Tem gente que só fala coisa negativa. Por quê? Porque vive debaixo de credulidade. Mas a fé é o contrário. A fé é você falar aquilo que você crê, aquilo que você quer que aconteça, aquilo que a palavra de Deus diz. Então olha só, como é que nós recebemos a salvação? Você recebe a salvação através da
fé. Fazendo o quê? Confessando. Confessando o quê? Que Jesus Cristo é o seu Salvador. Olha só, a salvação, ela vem através da fé. Se não tiver fé, não tem salvação. Se você não crê que Jesus morreu na cruz no seu lugar para você, não tem como você receber a salvação. Até a salvação é por meio da fé. Então, na sua vida cristã, você precisa confessar. Confessar que Jesus é o Senhor. Declarar com sua boca o que você quer que aconteça na sua vida. Toda resistência caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que essa situação vai mudar. Em nome de Jesus eu tomo posse da bênção para a minha vida. Em nome de Jesus eu não vou viver só de tribulação, eu vou viver diante de bênção. Em nome de Jesus as bênçãos vão vir sobre mim, vão me acompanhar. Vai ter coisa que eu vou nem precisar pedir, porque Deus vai me dar só de eu pensar. Amém. Isso é viver por fé. Amém. Não é viver por circunstâncias, é olhar para as circunstâncias e declarar aquilo que vai acontecer. Glória a Deus. Isso é uma fé confessada, não é uma fé de bolso. Não é uma fé que você usa só de vez em quando. Não é uma fé que você acessa ela só quando a coisa está feia. Não! A fé tem que ser confessada constantemente. Quem é o Senhor da sua vida? Aleluia. Eu pergunto para você nessa noite, quem é o Senhor da sua vida? Glória a Deus. Fala aí para mim, quem é o Senhor da sua vida? Eita, que fraqueza, meu Deus do céu. Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. Isso você tem que declarar Aleluia. isso com fé. Jesus, tu é o Senhor, tu és o Senhor da minha vida, é o Senhor que me conduz. A minha Amém. vida está nas suas mãos, eu sou teu. Aleluia. Todas as coisas colaboram para o meu bem, até as difíceis, até as ruins, até aquelas que eu não entendo, porque o Senhor vai fazer, mesmo em meio a essa dificuldade, Amém. mesmo em meio a essa tribulação, mesmo em meio a esse problema, o Senhor vai fazer, porque eu creio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é fé. Amém. Tem que confessar, tem que declarar. Mas muitas vezes nós fazemos o que, irmãos? Nós reclamamos. Misericórdia. Olha para o seu irmão aí, vê se ele tem cara de reclamão aí. Tem cara de reclamão, irmão. Mas não dá certo, mas não acontece, mas eu não sei, mas isso aqui, mas aquilo ali. O que você está confessando? O que está saindo da sua boca? O apóstolo Tiago ele fala que da nossa boca não pode sair, da mesma fonte não pode sair água salgada e água doce. Da nossa boca não pode sair incredulidade e fé ao mesmo tempo, porque a semente ruim mata a semente boa. Fala para o seu irmão, a semente ruim mata a semente boa. Se você fala muita coisa de incredulidade, depois você lança uma palavra de fé, não vai funcionar, sabe? Agora, se você lançar muita palavra de fé, não vai ter semente ruim dentro de você. Aleluia. As coisas vão acontecer na sua vida. Amém. Então, fala para o seu irmão, a fé tem que ser confessada. Romanos 10, 9, olha o que diz aí. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha aí. Só para fixar. Se com tua o quê? Boca. É com o teu nariz? Não. É com teus ouvidos? Não. É com teus olhos? Não. É com a sua? Por quê? Porque a fé ela é falada, confessada. Olha aí. Confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres, tiveres fé. Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Salvo. Aleluia. Então a fé ela precisa ser confessada. Glória a Deus. Olha só, a fé, olha aqui para mim, a fé ela precisa ser acompanhada de obras. Eita Deus. A fé ela precisa ser acompanhada de obras. Não adianta você dizer que tem fé, mas as suas atitudes falam o contrário. Não adianta você falar, não, pastor, eu sou uma pessoa de fé. Eita, as suas atitudes. E as suas atitudes? São de pessoas de fé? Olha o que o apóstolo Tiago diz lá em Tiago capítulo 2, versículo 18. Olha o que ele diz aí.
Tiago 2,18. O que mais rápido é agora? Mas alguém dirá, tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha. É forte, Deus. Ei, você tem fé, irmão? Tem. Aleluia. Então, quanto tempo você ora por dia? Meu Deus, aí é forte. Aleluia. Pegou pesado. Quanto tempo você ora por dia? Você tem fé, irmão? Tem. Aleluia, é forte. Quantas vezes você pega a palavra de Deus para ler durante o dia? Mostra as suas obras. Aí eu vou dizer se você tem fé. Então não existe esse negócio de falar que tem fé, mas você não ora. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você sobre oração. Sabe, Deus não precisa da tua oração, irmão. É por isso que eu não oro, pastor. Não, deixa eu te explicar direito. Deus não precisa da tua oração. Quem precisa de oração é você. É forte, Aleluia. Deus não precisa da sua oração. Primeiro porque Deus não está em guerra com o diabo. Deus não está em guerra com o diabo. A igreja sim está em guerra com o é diabo. forte. Eu e você estamos em guerra com o diabo. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que você precisa orar. Então a medida que você ora é a medida de fé que você demonstra. A medida da sua oração é a medida da sua resposta. Eita! Então se você ora 10%, você vai ter uma resposta de 10%. Se você ora 50%, você vai ter uma resposta de 50%. Se você ora 100%, você vai ter a resposta da vitória na sua vida. Mas a medida da sua fé, da sua oração, é a medida da sua resposta. Então, se você não tem fé que Deus pode fazer, por que você não ora? Porque às vezes você não tem fé. Por que você não entrega tudo a Deus? Porque você não acredita que Deus pode fazer tudo. Por que você não vai para o trono, vai lá aos pés de Jesus? Aí eu entro de novo naquela questão, irmãos. Desculpa eu estar repetindo, eu preciso repetir. Porque você está sobrevivendo, ou porque você só faz aquilo que te dá prazer. Por isso que você não ora. Porque oração, tem gente que gosta de orar aqui, e quer sentir a presença de Deus, quer sentir o poder de Deus. Tem gente que aqui ele flui no Espírito, ou nas reuniões que nós fazemos de oração, flui no Espírito. Mas eu não quero saber daqui, eu quero saber na sua casa. Eu quero saber no seu tempo a sós com Deus. Quanto que é o seu tempo a sós com Deus? Porque se não tem oração, não tem fé. Porque a oração é uma obra da fé. Porque quando eu oro, eu estou declarando, eu estou falando, Senhor, eu preciso da sua intervenção. Quando você ora, você está falando assim, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Quando você ora, você está falando, Senhor, ó, é o Senhor quem vai fazer na minha vida. É o Senhor quem vai mudar essa situação. É o Senhor quem pode me transformar. É o Senhor que pode me curar. É o Senhor que pode libertar. É o Senhor que pode fazer acontecer. Então, quando você ora, você está mostrando a sua fé com obras. Mas quando você não ora, quando você não fala, a sua fé está meio estranha. Hebreus 11:6 diz que sem fé é o quê? Você não sabe de cor isso aí, velho. Agora, a terceira coisa da fé, e é importante você saber, eu vou repetir aqui, a terceira face da fé é que a sua fé vai ser provada na tribulação. A tribulação, lembra que eu falei, a tribulação faz parte do trabalhar de Deus no seu crescimento espiritual. E a sua fé, ela vai ser provada na tribulação. Tem que ser provada. Sua fé, olha para o seu irmão e fala assim, a sua fé, ela vai ser constantemente testada por Deus. Sabia disso? Deus vai testar a sua fé. Deus vai testar se você confia nele mesmo.
Até onde vai a sua confiança em Deus? Deus quer saber. Deus vai testar através da tribulação. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus vai peneirar a sua fé. Oh, Deus. Minha fé está sendo peneirada nesse dia, irmão. Oh, Deus, Deus está me jogando lá no chão e pisando em cima, cara. Aleluia. Eu venci em nome de Jesus. Amém. Já venci em nome de Jesus. Mas sua fé vai ser testada. O que você crê? Deus vai testar a sua fé. Para saber quem é Deus na sua vida. Não é para Ele saber quem é Deus na sua vida. É para você saber quem é Deus na sua vida. Aleluia, Senhor. Aí vai tomar cuidado, que Deus pode mostrar que Ele não é Senhor na sua vida para Ele testar a sua fé. Sabe como Deus testa a nossa fé? Deus testa a nossa fé muitas vezes com a palavra dele. Sua fé tem que ser acompanhada de obras. Quantos aqui creem que Jesus prospera? Amém. Levanta a mão, quem crê que Jesus prospera? Amém. Quem crê que Deus te dá recursos? Quem crê que Deus te abençoa? Não só não. Amém. Ok. Você é dizimista? Amém. Fiel? Amém. Fiel? Você é ofertante fiel? É fiel? Forte, Deus. Sua fé está sendo testada. Sua fé está sendo testada. Suas obras estão sendo testadas. E se a sua fé não está de acordo com as suas obras, tem alguma coisa errada. Você precisa mudar hoje. Você precisa assumir uma posição hoje. É um desafio ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus no muito é fácil. Mas é um desafio ser fiel a Deus no pouco, quando não se tem nada, quando está faltando. É aí que a sua fé vai ser testada. E quando a sua fé é testada em você, é aprovado, aí Deus libera mais, aí Deus abençoa. Mas quando a sua fé é testada e você é reprovado, você precisa fazer de novo a lição, se enquadrar dentro daquilo que Deus tem para fazer, para você desfrutar de coisas maiores de Deus. Por que tem muita gente que entra ano, passa ano e a vida dele continua a mesma coisa e não desfruta de coisas maiores de Deus? Porque Deus está testando a fé dessas pessoas e elas não avançam na fé. Então, junto com a sua vida cristã, o crescimento da sua vida cristã, guarde bem o que eu vou dizer para você agora. O crescimento da sua vida cristã também é um crescimento da sua fé. Aleluia. Quanto mais você cresce em fé, mais